Mas eu queria, queridos, a partir de agora, introduzir aí a nossa série que nós vamos começar neste domingo e todas as vezes que eu estiver ministrando a palavra do Senhor na escola bíblica, eu quero falar a respeito disso daí. E eu queria começar falando a respeito justamente sobre viver sob a autoridade de Cristo, vivendo debaixo da autoridade do Senhor. Queridos, nós vivemos num tempo tão complicado e, como igreja, é inevitável, irmãos, que nós tenhamos a disponibilidade ou a disposição de nos submetermos à autoridade de Cristo. E eu digo isso, irmãos, porque muitos de nós já ouvimos alguns discursos históricos, discursos que aparentemente ficariam marcados para a eternidade, né? Todos nós já ouvimos alguns discursos importantes, discursos que marcaram gerações, marcaram épocas, e a gente é verdade que alguns desses discursos lendários, né, se tornaram até lendários por causa da importância do acontecimento e daquilo que estava acontecendo naquele momento da história. Existem alguns discursos que nós estudamos na escola no passado e que a gente consegue se lembrar, né? A gente lembra lá do dia do fico, né? De Dom Pedro I, quando foi convocado para retornar a Portugal. E ele então disse com todas as letras, né? Se é para o bem da nação, para o bem de todos e para a alegria de todo mundo, digam ao povo que eu fico. Então, esse discurso entra para a história como sendo o dia do fico. Mas a gente lembra também do discurso da independência, né, queridos? Amigos, as cortes portuguesas querem escravizar-nos. Laços fora, soldados, independência ou morte. Discursos que nós nos lembramos aí, queridos, a respeito da história do nosso país. Nós lembramos dentro da história mundial também do famoso discurso lá em 1963 de Martin Luther King, Eu tenho um sonho, I have a dream, que é justamente falando sobre a igualdade ética, né, étnica, dos negros, entre os negros americanos, entre o povo americano, principalmente enfatizando aí a luta dos negros americanos. Estou vendo mais alguns irmãos aqui, presbítero Kleuber, a Vanessa, a Márcia, sejam bem-vindos, bom dia, queridos. E a verdade, queridos, é que às vezes nós ficamos, assim, ainda que todos esses discursos eles tenham se tornado discursos lendários, históricos, eu acredito que cada vez mais as pessoas vão se esquecendo desses discursos, né? E isso por uma série de motivos, as crianças não aprendem mais, eu desconfio de que a minha filha nem vá ouvir a respeito desses discursos quando ela estiver lá aprendendo história do Brasil, né? Ou então quando ela estiver aprendendo a respeito dos conflitos étnicos, né? E da importância da igualdade étnica, quando dificilmente ela vai ouvir a respeito do discurso de Martin Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho, né? Algumas semanas atrás, o presbítero Norton e eu, nós conversávamos sobre a igreja como uma produtora de conteúdo e de bom conteúdo, né? Você já imaginou, nestes 2000 anos de história, a quantidade de pregações e ensinos, estudos que foram ministrados, né, à igreja do Senhor, e quantos desses se perderam no tempo, né? Uma infinitude de aulas e palestras e pregações simplesmente se perderam porque não havia um registro, ninguém tomava nota daquilo tudo, e muito provavelmente muitas dessas aulas e desse conteúdo que a igreja produziu nos últimos séculos se perdeu. Simplesmente nunca teremos
notícia da maior parte das pregações que a Igreja de Cristo ouviu ao longo desses 2000 anos de história. Um dos benefícios, né, dos poucos benefícios que nós estamos experimentando durante esse tempo de pandemia, é o fato de que agora muitas das boas pregações que os irmãos por aí afora ouvem, né, muitos dos estudos bíblicos que são ministrados à igreja durante esse tempo estão ficando registrados aí na internet pela graça do Senhor, queridos. E pensando até mesmo no meu ministério, né, pensando na minha ação pastoral, né, diante das pregações e dos estudos bíblicos que eu ministro, eu tenho certeza que uma boa parte daquilo que eu já preguei, eu já ensinei, se perdeu. Né? Eu não tenho mais isso escrito, por escrito, ainda que uma boa parte das minhas pregações, né, os irmãos que já viram os meus esboços aí, já viram que eu escrevo todas as minhas pregações, então uma boa parte delas eu tenho elas registradas, né, então eu tenho consciência de que aquilo que eu prego, que eu ensino, não vai durar para sempre. E, aliás, falando nisso, é importantíssimo, irmãos, que você se acostume a ouvir uma pregação e ouvir uma aula de escola bíblica com um caderno, anotando coisas importantes, né, marcando coisas que você pensou durante a aula, durante a pregação e até mesmo frases que nós, os pastores, dizemos. E eu estou dizendo isso, queridos, porque eu não tenho a mínima pretensão de achar que você vai lembrar daquilo que você escutou no domingo passado, na minha pregação, ou então na aula do pastor Lucas. Eu não tenho essa pretensão, até mesmo porque eu mesmo não lembraria completamente de tudo aquilo que eu disse. É exatamente por isso que a gente tem um esboço, né, como eu tenho aqui, para poder ministrar a aula de hoje. Eu tive um professor na faculdade de jornalismo que costumava dizer assim: escreva para a posteridade, né? Escreva para deixar para as futuras gerações. E ainda que eu me esforce para isso, queridos, eu tenho plena consciência de que aquilo que eu escrevo não vai durar para sempre. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque nada vai durar para sempre. Nada, a não ser as palavras de Jesus. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 35, diz claramente: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Queridos, ninguém na história da humanidade falaria da forma como Jesus falou. Porque Jesus deu um caráter, um valor eterno para aquilo que ele disse. Ele deu um valor eterno para as suas palavras. E é exatamente por causa disso, queridos, por causa do valor eterno que Jesus deu às suas palavras, que a partir de hoje eu gostaria de ministrar sobre o Sermão do Monte. E a minha ideia é, todas as vezes que nós nos encontrarmos pela manhã na escola bíblica, pelo tempo que o Senhor assim permitir, eu quero meditar com os irmãos, estudar com os irmãos esse famoso sermão de Cristo, o Sermão do Monte. E, queridos, esse talvez seja um dos trechos mais conhecidos da Bíblia, né? É um dos trechos aí em que as pessoas mais ouviram falar, né? Então, esse trecho que está registrado ali dos capítulos 7 ao fim do capítulo, do início do capítulo 7 até o fim do capítulo, do início do capítulo 5 até o fim do capítulo 7 do Evangelho conforme Mateus nos escreveu, talvez sejam um dos discursos, uma das partes mais conhecidas da palavra do Senhor. No entanto, queridos, eu já quero chegar metendo o pé no peito, né? Quebrando a banca, dizendo que ainda que a gente faça referência a este trecho, né, do início do capítulo 5 até o fim do capítulo 7 como o Sermão do Monte, eu já digo aos irmãos que é bastante provável, queridos, que esta não seja uma boa forma de se referir
a este trecho como um sermão. Ele ficou convencionado em chamar de Sermão do Monte, queridos, porque lá no século III depois de Cristo, Santo Agostinho chamou este trecho de sermão, o Sermão da Montanha. E apesar de Agostinho ter ensinado muitas coisas boas, né, e dito muitas coisas boas, nós precisamos ser honestos com o texto bíblico e perceber que não se trata necessariamente de um sermão, ele parece muito mais com um discipulado, um ensino, do que propriamente com um sermão. Até porque, se a gente for ler este sermão, né, você vai perceber que você não vai demorar mais do que 10 minutos ou 15 minutos estourando para ler esse sermão completo. E a gente sabe que um sermão dura muito mais do que isso. Então é muito provável, queridos, que o que está registrado, né, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus não seja um sermão, mas sim um discipulado que Cristo ministrou aos seus discípulos, né? E quando nós lemos esses 2 primeiros versículos do... Não estranhe, queridos, porque apesar de ser um discipulado, um ensinamento de Cristo aos seus discípulos, eu vou chamar ao longo dessas nossas aulas de sermão, tá? O Sermão do Monte, porque é assim que ele é historicamente conhecido, tá? E quando nós lemos os 2 primeiros versículos do capítulo 5, irmãos, nós vamos chegar a essa conclusão, a conclusão de que, mesmo a gente chamando ele de sermão, ele sendo conhecido como sermão, a gente vai perceber que é um ensino, é um discipulado, né? Então veja lá, o Senhor Jesus, o evangelista Mateus, relatando o início do Sermão do Monte, ele fala assim, olha, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Queridos, isso não tem tanta importância assim, né? Então você vai me ouvir falando do Sermão do Monte, dos 3 capítulos que nós estamos, a respeito dos 3 capítulos que nós estamos ministrando, queridos. Mas o grande motivo pelo qual nós precisamos aprender estes capítulos, este sermão, ou este discipulado de Jesus, não é porque ele é um sermão, ou é porque ele é um ensino, etc. No entanto, é importante nós sabermos o motivo pelo qual nós vamos estudar este sermão. Por que nós precisamos aprender o Sermão do Monte? E o motivo pelo qual nós precisamos aprender o Sermão do Monte, queridos, não é porque ele é um discurso ético ou então um código de ética que Jesus deu aos seus discípulos. Eu já ouvi muitas pessoas, até não cristãos, citando o Sermão do Monte, né? Talvez nós estejamos diante de uma das partes mais conhecidas das Escrituras. Quase todo mundo já deve ter escutado a respeito do dar a outra face, né? Mesmo os não cristãos conhecem alguma coisa a respeito das bem-aventuranças, e mesmo que não sejam capazes de citar nenhuma das bem-aventuranças, quando nós falamos assim, as bem-aventuranças, até os nossos amigos não cristãos sabem do que se trata. E isso para não falar da oração do Pai Nosso, talvez a oração mais conhecida da Bíblia, ela é parte do Sermão do Monte, queridos. E não é à toa, então, que alguns dos não cristãos, e até mesmo de alguns cristãos, possam achar que este Sermão do Monte é um código de ética que Jesus deu para que as pessoas pudessem viver. Né? Alguns até que não têm simpatia pelo cristianismo vão dizer que não é um código de ética, mas é um moralismo religioso que Jesus está trazendo no Sermão do Monte. Quando na verdade não é nada disso. Talvez a gente pudesse falar que é um código de ética, mas a ética do Sermão do Monte é uma ética do reino, não é uma ética universal, é uma ética muito específica, é uma ética que é para ser vivida pelos discípulos de Jesus, por aqueles que fazem parte do reino.
de Deus, né? Então, o motivo pelo qual nós precisamos aprender, né, e fazer essa distinção de que não é necessariamente um código de ética, mas é muito mais do que isso, demonstra a vida no reino de Deus, é porque ninguém consegue viver o Sermão do Monte ou aquilo que Jesus nos ordena ou nos chama para viver no Sermão do Monte sem de fato experimentar de uma nova vida no reino de Deus. Eu estou vendo aqui agora, queridos, mais alguns irmãos marcando presença, né? O Celso está aqui conosco, né? O Celso e a família foram recentemente recebidos na nossa igreja. Gilson Farias está aqui conosco, a Gessi, sejam bem-vindos, queridos. Um motivo, queridos, pelo qual o sermão de ética, o sermão do monte não é um código de ética, é porque ninguém consegue viver o sermão do monte se este alguém não nascer de novo, não se converter a Cristo. E o que eu estou querendo dizer com isso, queridos, é que o Sermão do Monte não é algo que Jesus ensina o mundo a viver, ensina a sociedade a viver. Ninguém vai conseguir viver o Sermão do Monte pelas suas próprias forças, ou então por um senso de ética mais elevado, né? Ninguém vai conseguir viver o Sermão do Monte simplesmente por uma disposição positiva da vontade, digamos assim. É só você dar uma olhadinha nos tópicos deste sermão, né, naquilo que Jesus fala neste ensinamento, que você vai rapidamente chegar à conclusão de que é impossível crer e viver as coisas que Jesus nos ensina neste sermão se não olhar para Cristo e não se submeter à autoridade de Cristo, né? Você vai chegar à conclusão de que cada um dos mandamentos que Jesus nos traz nestes 3 capítulos precisam, obviamente, manifestar-se exteriormente. No entanto, eles surgem lá no coração. Eles começam a existir em nós a partir do nosso interior. Eles não são apenas ética exterior ou então um moralismo, algo que a gente vive a partir de Cristo, ou algo que a gente vive apartado de Cristo, mas é algo que só é possível viver em Cristo. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que um dos motivos pelos quais Jesus morreu foi para nos capacitar a vivermos o Sermão do Monte, a nos capacitar a vivermos a realidade do reino, né? É só a partir do momento em que Jesus nos inclui no seu reino é que nós podemos viver a ética ou então a vida do reino que o Sermão do Monte manifesta. E isso agora é possível na vida daqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo, porque o Senhor Jesus mesmo disse: o reino de Deus está dentro de vós, lá em Lucas capítulo 17, versículo 21. Então nós devemos viver dessa forma, viver o Sermão do Monte, queridos, porque nós estamos constantemente submetidos à autoridade soberana de Cristo sobre as nossas vidas. E, queridos, quando nós falamos de autoridade, nós estamos falando daquilo que verdadeiramente nos conduz à vida cristã. O Sermão do Monte, queridos, é muito mais do que um discurso ético. O Sermão do Monte, queridos, revela a pessoa e o caráter de Cristo. Eu estou recebendo algumas mensagens aqui, queridos, né? Que alegria poder receber, né? Até mesmo particularmente no celular, né?
O Eduardo também está aqui conosco, nos dando bom dia, falando mais um banquete matinal da palavra, graças a Deus, né? Que o Senhor continue nos abençoando. Mas o diácono Erlen, né, que é amigo meu lá da Igreja Presidente de Araucária, também está aqui conosco. E ele está comentando que ele entendeu sempre que o Sermão do Monte é um discurso ético, é um código de ética, mas ele é muito mais do que isso. Ele talvez possa ser considerado o código de ética do reino, mas é muito mais do que isso. Porque o Sermão do Monte revela a pessoa e o caráter de Jesus. O Sermão do Monte, ele não está ali apenas para nos dizer como o mundo deve se comportar, como as pessoas devem reagir, mas muito mais do que isso, ele está ali para revelar o caráter de Cristo. E quando nós falamos sobre o caráter de Cristo, queridos, nós estamos falando a respeito daqueles que creem no caráter de Cristo, e só aqueles que creem em quem Jesus é que irão verdadeiramente se submeter à autoridade de Cristo. Autoridade, queridos, é a palavra-chave para nós compreendermos o Sermão do Monte. Para entendermos essa passagem, nós precisamos entender que esse sermão é um sermão que fala a respeito de autoridade e da autoridade que Cristo tem sobre a vida dos seus discípulos e do reino de Deus, tá? E eu estou dizendo isso, queridos, o Afonso mandando... Afonso, Nerildo e Robson mandando bom dia para nós aqui, graça e paz, querido, Deus te abençoe. E eu estou falando isso, queridos, porque do início ao fim do Sermão do Monte, tudo o que Jesus nos fala nestes 3 capítulos, queridos, está relacionado ou revela a autoridade de Jesus. Mas não apenas esses 3 capítulos, não apenas esta passagem, queridos, mas com toda certeza, do início ao fim do Evangelho de Mateus, nós podemos perceber a autoridade de Cristo. E é exatamente isso que eu gostaria de mostrar para os irmãos, queridos. Há uma realidade ou uma revelação da autoridade de Cristo em todo o livro, todo o relato do Evangelho, conforme Mateus nos escreveu. A autoridade é a palavra-chave a autoridade de Cristo é a palavra-chave para compreendermos o Evangelho que Mateus nos escreveu. Né? No início ao fim desse relato, nós vamos ver um relato marcado pela autoridade de Jesus. A começar pelo início do relato do Evangelho. Né? Se você abrir lá no início, você vai reparar que ele começa, o evangelista Mateus começa o seu Evangelho mostrando a genealogia de Cristo, não é verdade? E ele começa lá já no primeiro versículo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você já parou para pensar por que Mateus escolhe estes 2 personagens especificamente, Davi e Abraão, para destacar na genealogia de Cristo? Será que ele poderia ter usado qualquer outro personagem? Né? Por exemplo, por que ele não disse Jesus, filho de Jotão, ou então Jesus, filho de Salatiel, né? Nomes que constam lá na genealogia de Cristo, né? Será que é apenas porque Davi e Abraão são personagens mais relevantes na história bíblica? Será que é apenas uma questão de importância, né? Porque eles têm histórias importantes no Antigo Testamento? É verdade, eles têm histórias muito mais importantes ou muito mais reveladoras, ou então muito mais enfatizadas do que Jotão ou Salatiel, né? Nomes da genealogia
aí de Cristo. Mas com certeza não é o fator importância, não é o fator relevância que chama a atenção nesse momento, quando nós lemos a descrição ali, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Queridos, o fato, né, pelo qual Mateus registra isso, né? Mateus estava falando que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão, é porque Mateus começa já o seu evangelho declarando a autoridade que tem Jesus Cristo. Isso porque, queridos, quando ele diz que Jesus é o filho de Davi, o filho de Abraão, ele estava apontando para a realidade messiânica de Cristo. Ele estava dizendo, olha, este de quem eu vou contar a história agora, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão, ou seja, ele é o Messias. Eu estou contando para vocês a história do Messias, e a história do Messias é a história daquele que veio para ser o rei dos judeus, aquele que restauraria, ou que restaurará, né, no caso de olharmos para Mateus escrevendo, né, o tempo verbal correto aí de Mateus escrevendo, eu estou escrevendo a respeito daquele que restaurou o reino de Deus. No entanto, queridos, quando nós olhamos para todo o evangelho de Mateus, o tema da autoridade não está apenas no início deste evangelho. Mas a gente vai perceber, irmãos, que quando nós olhamos, ele também está lá no fim do evangelho, né? Quando nós lembramos aí da grande comissão, queridos, normalmente nós nos lembramos da ordem de Cristo, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu estou deixando o meu celular de ladinho aqui, queridos, porque o celular é o que eu uso para controlar a apresentação, né, que vocês estão acompanhando aí, tá? Então, queridos, quando nós olhamos para a grande comissão, normalmente nós lembramos da ordem que Jesus nos dá, mas poucos de nós lembramos daquilo que Jesus, o motivo pelo qual Jesus dá esta ordem. E o motivo pelo qual ele pode dar esta ordem aos seus discípulos é: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, Mateus inicia o seu relato do evangelho demonstrando a autoridade de Cristo, e ele termina o seu evangelho falando a respeito da autoridade de Cristo. Mas veja que legal, queridos, que o evangelista Mateus, ele demonstra já, não apenas no início do evangelho, mas no fim, e também no fim, mas ele também mostra essa autoridade de Cristo no início do Sermão do Monte. Opa, não é o fim, mas é o início do sermão. Oh, não me quebra as pernas aí, celular, né? Me ajuda, né? Opa. Ele também demonstra essa autoridade no início do Sermão do Monte. E mais uma vez, queridos, como é que começa aí o relato do Sermão do Monte? Se você reparar com atenção, você vai ver que o evangelista começa dizendo: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, né? Cada uma dessas ações, subiu ao monte, como se assentasse e ensiná-los, dizendo, demonstra a figura de autoridade de Cristo. Olha lá, subiu ao monte. Quando nós falamos que, quando Mateus fala que Jesus subiu ao monte, olha para o que ele está apontando. Ele está apontando para momentos importantíssimos, né, da história do povo de Deus,
Mas muito mais do que isso, quando nós olhamos para todo o Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Jesus sobe a um monte, ou está num monte, em 7 ocasiões neste Evangelho. Né? Primeiro, na tentação, Mateus capítulo 4, versículo 8, diz que quando Jesus foi tentado, ele estava no monte. Nós vemos várias vezes, né, mas principalmente em Mateus capítulo 14, versículo 23, um momento em que Jesus se retira para o monte com o propósito de orar. Nós ouvimos também, ou lemos no Evangelho de Mateus capítulo 15, versículos 29 a 38, Jesus curando e alimentando multidões aonde? Num monte. Nós também vemos o relato, Mateus capítulo 17, versículo 1, da transfiguração, e ali a gente chama sempre de o monte da transfiguração, então Jesus estava no monte. O sermão escatológico de Cristo lá no Monte das Oliveiras, né? Então, Mateus capítulo 24, versículo 3. A grande comissão, se você olhar bem lá em Mateus capítulo 28, versículo 6, também fala que Jesus estava num monte, olha lá, Mateus 28, versículo 6, né? Ou melhor, é 28, 6, não, 28, 16, perdão, né? A referência ali no nosso no texto está equivocada. Então, Mateus 28, 16 diz: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para um monte que Jesus lhes designara. Mas não somente isso, o próprio sermão que nós estamos estudando é o sermão do monte, né? Mas não só isso, queridos. Quando nós também vemos o Senhor Jesus, né? Perdão, antecipei aqui, mas a gente também pode observar que a questão das montanhas, queridos, são algo extremamente importantes na Bíblia. Toda vez que alguém está em alguma montanha ou em algum monte, pode ter certeza que alguma coisa importante vai acontecer, né? A gente lembra aí do Monte Sinai, né? Moisés no Monte Sinai, onde ele recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, mas a gente vai lembrar de vários relatos, várias passagens bíblicas que falam sobre a importância dos montes, né? Na palavra do Senhor. Então, toda vez que você vê, subiu ao monte, estava no monte, etc., pode ter certeza que alguma coisa de importante vai acontecer. Não crie nenhuma expectativa mística a respeito disso, né? Ainda que alguns irmãos tenham o costume, né? Alguns irmãos de outras denominações tenham o costume de ir para um monte para orar, né? Não tem nenhuma expectativa mística a respeito disso, né? Mas quando você perceber que o relato se passa numa montanha, perceba como isso é importante, né? Agora, quando nós olhamos para este sermão do monte, né, e vemos aquilo que, como Mateus começa a relatar este sermão, nós também observamos a importância do fato de Jesus estar assentado, né? Eu sei que na revista atualizada passa a impressão de que Jesus não estava assentado propriamente dito, parece que ele estava como que assentado, mas não. O que o texto bíblico nos mostra é que Jesus estava realmente assentado. E por que isso é importante, queridos? Isso é importante porque no mundo antigo, estar assentado é um símbolo de autoridade, ainda hoje, né? Quando nós estamos assentados em algum lugar e alguma pessoa chega, nós nos levantamos para cumprimentar justamente por causa disso, porque nós queremos nos parecer iguais, nós somos iguais, nós não estamos dizendo que nós estamos soberanos, né? Um símbolo muito importante disso, os advogados devem lembrar, é o fato de que quando... ou então nos filmes vocês vão lembrar disso, né? É que quando um juiz entra, né, para conduzir um tribunal, a pessoa que conduz aquele momento fala assim, né, levantem-se, né, rise, e daí o juiz entra. Aí quando o juiz vai sair, as pessoas também falam, né, o rapaz fala também, rise, e então
todo mundo se levanta, o juiz sai, né? Isso porque ninguém pode estar assentado na presença do juiz, né? Então a realidade de estar assentado é um símbolo de autoridade. Mas também nos tempos de Jesus, os rabinos ensinavam as escrituras sobre acerca das escrituras assentados, né? Quando você olha lá para Lucas capítulo 4, versículos 20 e 21, o texto fala assim, olha, Jesus levantou, tomou o rolo de Isaías, leu a passagem, devolveu o rolo, se assentou e disse, hoje se cumpriu, né, as escrituras que vocês ouviram. Ou seja, Jesus leu a Bíblia, né, leu as escrituras de pé, mas quando ele foi falar como mestre que era, ele devolveu o rolo das escrituras e se assentou, né? Então os rabinos nos tempos de Jesus também tinham essa perspectiva de se assentarem quando estavam ensinando, né? Mas não só isso, queridos, nós podemos observar que o próprio ato de ensinar demonstrava a autoridade de Jesus, né? O ato de ensinar era algo, queridos, que só alguém que estivesse revestido de autoridade podia fazê-lo, né? Agora, quando nós olhamos para o conteúdo do Sermão do Monte, então nós vamos perceber, irmãos, que não é apenas Jesus assentado que simbolizava a autoridade, não apenas o fato de que ele estava no alto de um monte que demonstrava a importância, a sua autoridade, mas a força das palavras de Cristo durante o sermão demonstravam a sua autoridade, né? Eu citei aqui, né, só o exemplo de Mateus capítulo 5, versículo 17, né? Olha a autoridade com a qual Jesus pronuncia as palavras. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Ou seja, Jesus, naquilo mesmo que ele está falando, ele demonstra autoridade. Dizer que ele não veio revogar a lei, mas veio cumprir, isso é autoridade, irmãos, né? No passado, Deus havia falado ao seu povo através de Moisés, através de Isaías, Samuel, Jeremias, dos outros profetas. Mas o que Jesus está demonstrando através desse texto, ou deste sermão, é que se Deus no passado falou por intermédio dos profetas, hoje e naquele momento do Sermão do Monte, Deus fala por meio de Jesus. E o autor da carta aos Hebreus fala exatamente isso, não é verdade? O início da carta aos Hebreus fala assim, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala por Cristo. E Jesus demonstra essa autoridade quando ele está ensinando. E quando nós olhamos para o fim do Sermão do Monte, queridos, nós vemos que a multidão, aqueles que ouviram o Sermão do Monte, perceberam a autoridade de Cristo, né? Olha lá o fim do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Mateus diz que as multidões estavam admiradas, maravilhadas com a autoridade de Jesus. Agora, a gente precisa entender da onde que vinha a autoridade. Será que era do jeito como Jesus falava? Ou então será que era o simples fato de que Jesus estava no alto de um monte? Ou então o simples fato de que Jesus estava assentado? Não, todas essas coisas, não era apenas isso, né? Todas essas coisas os escribas também faziam. Se assentavam para ensinar, eles tinham autoridade para ensinar, nada impedia eles também de subirem numa montanha para ensinar as pessoas.
No entanto, não era apenas isso que demonstrava a autoridade de Cristo, mas o conteúdo do Sermão do Monte ainda, né, demonstrava a autoridade do sermão. Durante todo o sermão, ainda que ele estivesse simplesmente ensinando os seus discípulos como era a vida no reino, o tempo todo Jesus chama a responsabilidade daquilo que ele ensinava para si mesmo. Né? Esses três capítulos eles estão inundados da primeira pessoa do singular. E tudo isso para demonstrar a força, a autoridade daquilo que Jesus dizia. Então ele fala: bem-aventurados são vocês quando vocês forem perseguidos por minha causa. Né? A última bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 11. Né? Mateus capítulo 5, versículo 17, que nós já lemos hoje: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Outros momentos onde Jesus dá a verdadeira interpretação da lei, quando ele fala assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, vocês ouviram isto, eu, porém, vos digo. Né? E aí tem um monte de versículo lá, versículo 22 do capítulo 5, versículo 28, 32, 34, 39, 44. Em todos esses versículos, Jesus está chamando a autoridade para si. Olha, vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Né? Quando nós olhamos ali em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 22, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Ou seja, Jesus também chama a autoridade, né, para si mesmo, ou falando que muitos vão chamar ele de Senhor, né, e no caso alguns desses chamarão Senhor, Senhor, e mesmo assim vão estar apartados de Cristo. Mas a última coisa que Jesus diz no Sermão do Monte também demonstra a força das suas palavras, a sua autoridade. Quem é que poderia falar assim: olha, você ouviu o que eu disse e não está praticando? Né? Você é um cara que constrói a sua casa sobre areia. Né? Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, do início ao fim do Evangelho, conforme Mateus nos escreveu, nós vemos a autoridade de Jesus. Do início ao fim do Sermão do Monte, nós vemos a autoridade de Jesus, e todo o conteúdo do Sermão do Monte demonstra a força das palavras de Cristo e a autoridade de Jesus em tudo o que ele falava. E por falar em conteúdo, eu não queria terminar. Nossa, gente, ficou bem pequenininho, né? Eu achei que poderia ficar maior. Talvez se você estiver aí assistindo na televisão, fique um pouco melhor. Né? Eu queria que você anotasse isso que está nessa tela aí, ou então tirasse um print. Eu até saí, né, tirei a minha cara feia dali, para você poder tirar um print dessa tela, ou então tirar uma foto, ou então anotar essa tela, porque eu não queria terminar a nossa aula de hoje sem falar um pouquinho do conteúdo do Sermão do Monte, uma vez que este conteúdo é aquilo que nós já falamos, algo que nós, na vida do reino, devemos viver, né? Então eu dividi ali, né, na verdade, através dos meus estudos, eu percebi que os comentaristas gostam de dividir esse sermão em 2 ou 3 partes, né? Espirrei aqui, perdão, gente. Gostam de dividir esse estudo em 2 ou 3 partes. Eu prefiro dividir ele em 4 partes, né? E mesmo essas 4 divisões aí, queridos, eu dividi em mais algumas, né? Percebi algumas outras divisões que podem nos auxiliar quando nós estivermos estudando propriamente cada uma dessas
passagens, né? Então, se você observar ali, queridos, Mateus do versículo, no capítulo 5, né? Nas aulas seguintes nós vamos aprofundar cada uma dessas partes, tá? Mas olha, se você observar Mateus capítulo 5, dos versículos 3 a 16, o que nós vamos encontrar ali é uma descrição geral do que é ser cristão, ou melhor, do cristão, né? Então, dos versículos 3 a 10, nós temos ali uma descrição do caráter do cristão. Mas nos versículos 11 e 12, né, se você for olhar o que é cada um desses capítulos, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, você pode ir acompanhando, né, cada uma dessas divisões, né? Então você vai ver uma descrição geral do caráter do cristão, né, dos versículos 3 a 16, né? Do 3 ao 10 é aquilo, do 3 ao 12 é aquilo que nós chamamos de bem-aventuranças, né? Mas eu percebo que até nas bem-aventuranças há uma pequena divisão ali, porque do versículo 3 ao versículo 10 eu percebo que Jesus está falando a respeito do caráter deste homem bem-aventurado, desta pessoa bem-aventurada que nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos ver que é o caráter do crente, é o caráter do cristão, né? E que a comprovação do caráter deste cristão ela é demonstrada na perseguição, inclusive, né? Os versículos 11 e 12 falam, bem-aventurados vocês serão quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ou seja, há nesses dois versículos ainda uma possibilidade de uma nova divisão, porque ali se comprova, né, o caráter do cristão. É bem fácil da gente entender isso, né, queridos? Se nós não somos perseguidos, injuriados, né, e caluniados por causa da nossa vida, por causa do jeito como nós vivemos, é porque nós vivemos exatamente da mesma forma como o mundo vive. Então é inevitável que haja perseguição, haja injúria, haja calúnia a nosso respeito. Então, o que comprova realmente que nós temos vivido o caráter cristão é o fato de que somos perseguidos. Mas aí você encontra ainda dentro dessa primeira parte, né, uma terceira divisão, que é dos versículos 13 a 16, que demonstram aí as relações entre o cristão e o mundo, ou seja, qual é a função do crente na sociedade. E aí você vai lembrar, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Mas a partir do versículo 17 eu consigo enxergar uma nova parte, né, neste sermão, né, dos versículos 17 a 34, o que nós vamos observar ali é o Senhor Jesus demonstrando o que é esta lei, né? 17 ao 34, não, perdão, gente, é do 17 ao 48, né? Tá errado na nossa apresentação. Então é do 17, no segundo ponto ali, ó, Mateus 5 do 17 ao 34 não é Mateus 5 do 17 ao 48, onde Jesus está dando a real interpretação, a verdadeira interpretação da lei, né? E porque ele está ensinando aos seus discípulos, ele está dizendo como é que o cristão precisa viver diante da lei de Deus e quais são as exigências da lei de Deus. E, inevitavelmente, é Jesus falando a respeito da retidão em que nós, cristãos, precisamos viver. Continuando, queridos, a terceira parte deste sermão, Mateus capítulo 6, aí sim, do versículo 1 ao versículo 34, o que nós encontramos ali é a vida do cristão diante de Deus, né? Ou seja, a relação do crente com o Pai Celestial. E aí nós vamos encontrar, mesmo dentro desta parte aí, a oração mais conhecida da Bíblia, né? A oração dominical, a oração do Senhor, ou então a oração do Pai Nosso, e exatamente quando nós percebemos isso, queridos, nós vamos ver que do versículo 1 ao versículo 18 do capítulo 6, Jesus está falando a respeito da piedade do cristão. Mas ainda no relacionamento do crente com Deus,
nós vamos observar, e aí está destacado, né, entre aspas simples, né, a ambição do cristão. Por que a ambição, né, entre aspas, do cristão? Porque nós vamos perceber que não é necessariamente uma ambição, mas é sim um modelo de vida que Jesus nos diz a respeito de como nós nos relacionamos com as coisas deste mundo, com as nossas necessidades. E nós nos relacionamos com as nossas necessidades e com as coisas deste mundo completamente baseados no nosso relacionamento com o Deus, com o nosso Deus, com o Pai Celeste. Então, este trecho, Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 34, né, Mateus capítulo 6 inteiro, é a vida do cristão diante de Deus. E então nós chegamos ao último capítulo do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 27, onde nós vemos ali a vida do cristão debaixo de Deus, ou seja, o cristão sob o escrutínio do Senhor. Né? Então ali nós estamos falando sobre um cristão que vive diante de Deus, mas sobretudo que vive sob Deus, sob a autoridade de Deus, debaixo da autoridade de Deus, né? E aí nós vemos na primeira parte deste capítulo, do versículo 1 até o versículo 20, como devem ser os relacionamentos do cristão, e do versículo 21 até o fim do sermão, no versículo 27, nós vemos ali uma perspectiva de qual deve ser o compromisso do cristão. Tá? Então, esse aí é um esboço geral, né, do Sermão do Monte. Nós vamos, nos nossos próximos encontros, trabalhar cada um, né, cada ponto desses daí, né, enfatizando aquilo que precisa ser enfatizado, né, e aprendendo ainda mais sobre a vida no reino, a vida debaixo da autoridade de Cristo. Mas por que, queridos, que eu estou falando a respeito de tudo isso? Eu estou falando a respeito de tudo isso, queridos, porque o Sermão do Monte é talvez uma das partes mais conhecidas das Escrituras e, muito provavelmente, a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus. Mas mesmo sendo a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus, ou então uma das mais conhecidas das Escrituras, talvez seja a menos obedecida. E para nossa tristeza, queridos, quando eu falo isso, que ela é a menos obedecida, eu não estou falando a respeito do mundo que nos cerca. Eu estou falando da igreja. Talvez seja a parte dos ensinamentos de Jesus mais conhecida pela igreja e a menos obedecida. Durante esses últimos anos, queridos, eu fui em inúmeras conferências e congressos de revitalização de igreja. E o que eu mais ouço nesses congressos é que nós temos que nos adaptarmos ao mundo, né? A igreja precisa se adaptar ao mundo em que nós vivemos, e eu não discordo disso. É evidente que quando nós falamos de revitalizar igrejas, de vivermos o Evangelho, nós estamos falando sobre viver o Evangelho no mundo em que nós estamos, pregar o Evangelho no mundo em que nós estamos, e nós, evidentemente, precisamos nos adaptar ao mundo em que nós vivemos. Principalmente quando nós estamos falando de uma adaptação tecnológica, afinal nós estamos usando inclusive uma adaptação tecnológica para podermos ensinar, né, a internet. Nós precisamos nos adequar, nos adaptar à realidade do século XXI em que nós vivemos. É imprescindível que nós estejamos dispostos a falar e ensinar na linguagem que as pessoas da nossa sociedade, do mundo em que nós vivemos, entendam, né, numa linguagem inteligível para as pessoas. No entanto, queridos, adaptar-se à nossa sociedade, adaptar-se ao mundo em que nós vivemos, não quer dizer conformar-se com esse mundo. Tomar a forma deste mundo não quer dizer conformidade.
Nós não devemos assumir a forma da sociedade que nos cerca. Isso porque, queridos, quando a igreja se conforma com o mundo, e as duas partes, mundo e igreja, as duas comunidades, mundo e igreja, se tornam muito parecidas, então o próprio mundo vai entender ou vai achar que não existe motivo pelo qual ele deva virar igreja, entendeu? Se converter. Quando o mundo e a igreja se tornam tomam a mesma forma, queridos, isso quer dizer que a igreja abandonou a sua verdadeira identidade, abandonou a vida do reino, né? O Sermão do Monte, queridos, é para todos nós, não apenas para uma classe especial de pessoas, não é para os pastores, para os presbíteros, para os líderes, mas é para todos aqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. É para todos aqueles que se submetem à autoridade de Cristo. Todos os cristãos do mundo inteiro deveriam viver de acordo com o reino, com os valores e princípios do reino, em submissão à autoridade de Cristo. Quando nós olhamos para a palavra, queridos, nós vamos perceber que do começo ao fim da Bíblia, o Senhor está nos mostrando que um dos seus propósitos em nos resgatar é separar um povo para a sua glória, para viver para a sua glória. E ele nos diz como esse povo deve viver. Quando nós olhamos para todo o Antigo Testamento, principalmente para a lei, nós vamos perceber o Senhor Deus dizendo ao seu povo, o povo com o qual ele tinha uma aliança, vocês vão viver assim. E no advento de Cristo, queridos, o nosso Senhor, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, nós também podemos perceber o Senhor Jesus revestido desta autoridade, dizer como nós, na vida do reino, na realidade do reino, devemos viver. O Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, queridos, é mais uma vez o Senhor Deus nos dizendo, através de Cristo, como nós vivemos no reino. Ou seja, como nós vivemos debaixo da autoridade do Rei Jesus. O povo de Deus precisa constantemente, queridos, demonstrar a sua diferença do mundo. E quando isso não acontece, é porque existe algo de muito errado na forma como o povo de Deus tem vivido. Nós vivemos em obediência e submissão a Cristo. E o Sermão do Monte vai nos mostrar, então, que os cristãos precisam ser essencialmente diferentes dos não cristãos. Os cristãos precisam ter um caráter diferente dos não cristãos. A ambição, entre aspas, do cristão é diferente. A piedade, a religiosidade, a espiritualidade do cristão é diferente da piedade, da religiosidade e da espiritualidade do mundo. Tudo é diferente na vida cristã. E quando nós, irmãos, praticamos e vivemos aquilo que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, então, queridos, nós estamos demonstrando que nós estamos submissos a uma outra autoridade, que não é a autoridade deste mundo, não é a autoridade do século em que nós vivemos, mas nós estamos demonstrando que nós estamos debaixo da autoridade do Rei Jesus. Estamos demonstrando que nós somos submissos a uma autoridade superior, a uma autoridade melhor, um governo muito maior e muito melhor. E quando nós vivemos o Sermão do Monte, nós inevitavelmente iremos desfrutar de grandes bênçãos, queridos, simplesmente porque estamos vivendo a vida
que o Senhor Jesus nos chamou para viver. A vida que o nosso Deus nos chamou para viver. E assim, nesta realidade, queridos, nós podemos desfrutar do cuidado do Senhor, nós podemos desfrutar da autoridade de Deus sobre a nossa vida, nós podemos desfrutar da bondade de Deus sobre a nossa vida. Nas próximas aulas, queridos, nós vamos falar sobre cada uma dessas partes do Sermão do Monte, aprofundando e enfatizando cada ponto, nos fazendo perceber a necessidade que nós de vivermos a vida do reino. A Cris está nos lembrando aqui, existe um termo latim chamado coram Deo, né? Existe um livro muito bom, inclusive, chamado Coram Deo. O que quer dizer esta vida coram Deo? É uma vida diante de Deus, uma vida na presença de Deus. E se nós queremos viver uma vida coram Deo, né, como a Cris nos lembrou aqui, né, uma vida na presença do Senhor, uma vida diante de Deus, então nós precisamos viver a vida do reino, viver o Sermão do Monte, aquilo que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Nas próximas aulas, se assim o Senhor permitir, queridos, nós estaremos juntos estudando mais sobre estes 3 capítulos, né, do Evangelho conforme Mateus nos escreveu. Hoje, apenas um apanhado geral para demonstrar a importância de nós efetivamente vivermos o Sermão do Monte, porque nós vivemos debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para vivermos desta maneira. Vamos orar para encerrarmos a nossa aula, o nosso tempo de escola bíblica. E, mais uma vez, te lembrando, né, te convidando para participar conosco do culto vespertino às 19 horas. Será transmitido direto da nossa igreja. O nosso clamor é que você não vá para a igreja, deixe na igreja apenas aqueles que estão diretamente responsáveis pela condução do culto e pela transmissão, né? O pastor Lucas vai conduzir o culto, junto com os irmãos do louvor, o pastor Patrick vai pregar, outros irmãos, né, estarão lá para transmissão, para cuidar especificamente da parte técnica da transmissão, né? Mas você, por favor, preste o seu culto aí da sua casa, com a sua família, mas não vá para a igreja, tá? Esse é um momento importante para respeitarmos os padrões aí de isolamento social. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo de escola bíblica, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque nós percebemos que tudo o que estamos vivendo nos traz grandes benefícios, apesar dos grandes conflitos e das grandes dificuldades que nós estamos enfrentando. Pai, que o Senhor, baseado naquilo que estudamos hoje, nos ajude a vivermos o Sermão do Monte, vivermos a vida, a realidade do reino, nos submetendo à autoridade de Cristo. Deus, que o Senhor nos ajude a, vivendo o reino, manifestarmos as grandes diferenças que existem entre a vida no reino e a vida neste mundo. Deus, que o Senhor nos conduza em graça. Nos dá um excelente domingo para vivermos com o Senhor e que em tudo, Deus, nós possamos desfrutar da Tua bondade, da Tua graça, nos submetendo à autoridade de Cristo. Age com graça nas nossas vidas. É o que nós clamamos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Um excelente domingo a todos, que Deus te abençoe, que você possa desfrutar de um bom domingo com a sua família, com seus queridos, que o Senhor te abençoe. Deus abençoe. Grande abraço a todos. A paz.